Sankalpa, ele vai possibilitar a gente direcionar a nossa mente, né, para aquilo que a gente quer realmente, né? Se a gente vai direcionar a nossa mente para vibrar da maneira que a gente quer vibrar, para poder conseguir as coisas que a gente deseja conseguir, né? Então, quando a gente, né, vendo tudo isso que a gente viu até agora, identificando os nossos sintomas, né, a disfunção que determinada parte do corpo tem, né, se toda a nossa realidade, ela é uma manifestação daquilo que a gente está vibrando, quando a gente identifica os nossos sintomas, ou qualquer disfunção que a gente tenha, né, no nosso corpo, ou qualquer questão que a gente tenha na nossa realidade, e quando a gente identifica isso e compreende quais são os aspectos que correspondem, né, nas outras camadas sutis, a gente pode chegar à raiz, né? O que é que deu origem a essa questão que a gente está, né? Porque a gente viu aqui que tudo que se manifesta na nossa realidade física é de acordo com o nosso campo vibracional, né? O nosso campo vibracional, ele está aqui nessa camada aqui no Vijnana Maya Kosha. Aqui é onde tem as nossas memórias, as nossas crenças, né? E essas crenças, elas vão se densificando, né? Essa vibração que tem aqui se densifica para formar tudo que existe na nossa realidade. Não só no nosso corpo, mas como em tudo que a gente vê, né? Tudo que a gente consegue ver. Então, o Sankalpa, o significado do Sankalpa, né, é intenção, resolução interior ou construção mental. Então, quando você usa a sua vontade, né, para você determinar como é que você quer vibrar, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que Sankalpa é só você fazer uma afirmação e ficar repetindo aquela afirmação. Mas, na verdade, o Sankalpa, ele demanda essa intenção, você definir uma intenção e você tomar as ações necessárias para você fazer aquilo, né? Para fazer aquela intenção se manifestar. Por quê? Porque toda intenção, ela demanda energia. A gente viu que o princípio lá da criação é Shiva e Shakti, né? A intenção, a consciência e a energia. Então, quando a gente pensa na nossa intenção, é a consciência que a gente tem de algo, né? Uma imagem que a gente criou, uma imagem mental que a gente criou. Só que a gente precisa colocar energia naquela imagem para que ela realmente tome forma, né? Naquela ideia para que ela tome forma. É como qualquer projeto, né? Se você não trabalhar, o projeto não acontece. Você pode ter uma ideia incrível, mas se você não fizer as coisas que precisam ser feitas, você não vai conseguir dar forma, né, para aquele projeto. Então, o Sankalpa funciona dessa mesma maneira, né? E aí, o porquê definir, eu já expliquei para vocês, né? Porque é isso que vai direcionar as nossas ações na vida, né? A partir da sua intenção que você consegue direcionar. E aí é preciso você ter clareza. Então, como é que a gente vai fazer esse Sankalpa, né? Isso aqui tudo eu já falei. E o problema é que eu vou falando antes de chegar nos slides. Aí quando chega no slide, né, tem que tomar cuidado para não repetir tudo de novo. Senão a aula vira 5 horas, né? Então, para a gente fazer o Sankalpa, a gente precisa, né, do autoconhecimento, que é o que vai possibilitar que a gente veja com clareza, né? Porque senão a gente fica identificado lá com aquelas camadas externas. A gente precisa do conhecimento, porque o autoconhecimento, na verdade, é a base de tudo, né? É o que você precisa para você fazer a troca ali, né? O seu Sankalpa. Se você não sabe o que está quais são as crenças que você tem, o que é que você acredita, o que é que está guiando você na sua vida, você não tem como mudar aquilo, né? Então você precisa entender qual é a sua realidade, o que você quer realmente, o quão distante sua realidade atual está do que você quer, né? E aí você precisa mudar ali o seu interior, né? Vamos dizer assim, para você direcionar para aquilo que você quer, né? Para você trocar essa sua realidade. E para isso você precisa de 3 coisas, que são o conhecimento, né? Se você não sabe como fazer, você não tem como fazer, né? Você precisa ter acesso ao conhecimento.
porque ele que vai expandir a sua mente, possibilitar você ver as possibilidades que você tem, né? Quem não sabe que tem o poder de mudar, nunca vai buscar isso, né? Vai achar que tem que ser da mesma forma a vida inteira. A prática, né, que é, como eu falei já, é a energia que você vai colocar é através da sua prática, através das suas ações, né, a sua ação, a prática a gente pode pensar na prática do sadhana por si só, como também nas ações mais concretas do dia a dia, né, o que é que você faz de concreto? Se você quer criar uma empresa, por exemplo, você não adianta só você meditar e fazer yoga, né, você tem que fazer isso para você conseguir manter a sua mente focada e tudo, mas você tem que trabalhar todo dia, fazer as coisas que precisam fazer, né? Construir o espaço, fazer o marketing, fazer tudo que precisa ser feito. Então, a prática, ela envolve tudo isso, né? E a consistência, né? Ou seja, fazer no tempo suficiente, no tempo necessário, né? Não adianta você ir lá, por exemplo, se você quer criar uma empresa, você vai lá, compra os móveis do espaço, vamos supor que vai ser uma empresa física, compra os móveis para montar ali o espaço e tudo, e depois você não conta para ninguém, né? Você fez só uma parte, tem que fazer tudo e tem que fazer com consistência, né? Senão você fica anunciando, fazendo marketing por um tempo, vai vir clientes por um tempo, depois os clientes param, né? Se você não continuar fazendo o trabalho, né? Então, são essas três coisas: o conhecimento, a prática e a consistência. E aí, tem todo um processo que você vai passar, né? Esse, inclusive, é o processo que a gente vai fazer na jornada, que já para você até entender como é que vai funcionar o processo que você vai fazer, né, Anely? Você que está participando da jornada, ó, a gente tá vendo hoje aqui uma visão geral, assim, de todo o processo, né? Mas a gente vai percorrer esse processo aí a primeira parte, que é a parte do Sankalpa propriamente, são 3 meses. Então, a gente vai primeiro ter, a partir da semana que vem, né, que a gente aí vai começar a trabalhar no nível mais do detalhe, aí você vai começar a trabalhar os passos que eu vou mostrar agora, de como você fazer o seu diagnóstico, como que você identificar o seu momento atual, onde você quer ir, né, quais os passos que você precisa tomar. Aí depois a gente começa a trabalhar as suas energias, trabalhando chakra por chakra, né? Primeiro Muladhara, depois o Svadhisthana, depois Manipura, depois Anahata, Vishuddha, Agnya e Sahasrara, né? Os chakras, eles são centros energéticos que governam partes específicas do nosso corpo e também áreas da nossa vida, né? Então, como eu disse, né, a nossa realidade, ela se manifesta a partir do que a gente tem internamente. Então, cada chakra, ele tem uma parte física, né, uma parte da realidade material, e ele tem uma parte das emoções, dos nossos sentimentos. Então, o Muladhara, por exemplo, ele tem a relação com a matéria, a segurança e a sobrevivência. E aí é nesse chakra que vai estar relacionado a sentimentos como o medo, como a tristeza, né? Vai estar relacionado a esse primeiro chakra. Na verdade, aqui mais o medo, né? Que é o de sobrevivência. Aí o segundo aqui dos relacionamentos, criatividade, o prazer, e consequentemente a gente tem sentimentos aqui da culpa, né, da tristeza, do apego, né, os sentimentos derivados aí da culpa e da tristeza são os sentimentos básicos, né? Aí o Manipura é o centro do poder pessoal, do intelecto, da ação, né? E aqui você já vai ter emoções como o orgulho, arrogância, né? Da mesma forma que você vai ter coragem também, você começa a manifestar aqui, né? Aí no Anahata, o centro cardíaco, é o chakra relacionado ao dar e o receber, né? O amor, a compaixão, e aí você vai... aqui está relacionado a esses sentimentos, né? Mas aí são partes específicas do corpo também que vão se manifestar nisso, e também se manifesta nas suas relações mais profundas, né? O Vishuddha, que está relacionado à expressão, ao propósito, aí se manifesta muito em termos práticos em relação à sua como que você, a sua questão mais vocacional, né? O que você faz na vida. Aí o Agnya, aí está relacionado à intuição, sabedoria, pensamentos, né? Aí está relacionado aqui essa parte da cabeça e como que você enxerga as coisas, né? A clareza que você tem sobre as coisas, capacidade de concentração, de foco. E o Sahasrara, que é o chakra espiritual, aí ele está relacionado mais
a integração e a espiritualidade, né? Também aqui na cabeça, mas aí ele, na verdade, ele nem é na cabeça especificamente, ele fica acima, né? Então a gente vai trabalhar cada um desses aspectos, porque todos esses aspectos na vida, eles estão relacionados. Se a gente não trabalha todos eles, né? A gente fica meio capenga. Eles precisam estar integrados, porque nós somos seres holísticos, né? Todas as áreas da nossa vida são dependentes. Então, a gente pode ver, por exemplo, que quando a gente não está conectado, por exemplo, com o nosso propósito, o que vai acontecer normalmente? A gente vai cair aqui em bloqueios nesses chakras aqui de baixo. Por quê? Porque aí a gente começa a ficar triste, a gente não sente prazer no que a gente faz, no nosso trabalho, né? E a gente começa a ficar fazer as coisas, né? Você começa, por exemplo, a manter um emprego, por exemplo, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? A pessoa que não tem coragem ainda, não desenvolveu aqui poder pessoal e coragem para viver o propósito dela, ela vai ficar num trabalho, por exemplo, que tem medo de passar necessidade, tem medo, né, de não se sustentar. Então, isso aqui, né, da mesma forma que o medo dela impede ela de avançar aqui e viver quem ela veio realmente para ser. Então, esses chakras, eles são todos relacionados, e a gente precisa ter uma clareza sobre o que a gente está experienciando em cada dimensão da vida, para a gente poder, então, chegar aqui, ó, porque é a partir daqui que a gente começa realmente a se expandir, né, a evoluir como ser. Quando a gente começa a viver aqui o nosso propósito, quando a gente desbloqueia esse chakra. Só que para a gente chegar aqui, a gente precisa passar por esse processo, né? A gente precisa sair daqui dos sentimentos de medo, de culpa, de tristeza, né? Dessa relação mais doentia que a gente tem às vezes, né? Com o prazer, mais de vícios, essas coisas, para a gente poder se empoderar e então acessar a coragem, né? Porque aí começar a fazer as coisas a partir daquilo que a gente vê que é importante realmente para a gente, né? Que traz alegria, que traz satisfação para a gente. Aí sim a gente começa a viver aqui o nosso propósito. Então, toda a nossa jornada, ela vai ser voltada para isso, né? E esse processo que a gente vai ter aqui, né? O primeiro passo hoje é justamente o de começar a trazer essa clareza para a gente ver o que a gente está experienciando aqui nesses chakras todos, entendeu? Então, o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai definir? A primeira coisa, como eu disse, é a clareza, porque, né, eu trouxe até essa frase aqui que é bem famosa, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, o Sankalpa, ele só é possível se você tiver clareza. Você só pode construir a sua mente e direcionar ela para onde você quer, se você tiver clareza sobre onde você quer ir e sobre onde você está agora, né? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa, né, é o comprometimento, a gente até já trabalhou isso hoje. A segunda coisa, né, que a gente precisa fazer é identificar os nossos sintomas, aceitar que a gente é dessa maneira, aceitar que a gente está vivendo uma coisa, né? Quando você nega que você está vivendo uma realidade, não tem como você mudar ela, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver a nossa realidade como ela realmente é, aceitar, e aí sim a gente começa a ter a possibilidade de mudar, né? Aí depois a gente vai para o próximo, que é aprender com a nossa realidade, né? Então, quais são os fatos que normalmente antecedem a manifestação dos sintomas? Aqui a gente vai ver, a gente vai começar a observar para a nossa realidade, né? Você começar a observar, por exemplo, eu tenho sempre determinados sintomas, eu tenho dores, eu tenho determinadas emoções, determinadas sensações que são desagradáveis, e aí você vai observar o seu contexto para entender como é que aquela coisa se manifesta, né? Quando é que eu fico irritada, por exemplo? Quando é que eu fico com raiva? Quando é que eu me sinto com medo? Quando que eu sinto dores no meu corpo em determinada parte, né? Tudo isso a gente vai observar aqui a partir do nosso contexto. Depois a gente vai olhar para a nossa história, para entender, né? O que é essa nossa história? Qual parte aonde que pode estar ali na minha história o momento que deu origem que é, vamos dizer assim, a razão pela qual hoje eu me sinto dessa maneira, né? Vamos supor, hoje toda vez que alguém fala para você,
vamos supor, do seu peso, por exemplo, né? Você às vezes nem está acima do peso nem nada, mas se alguém falar qualquer coisa, você acha que é com você. Por quê? De repente você esteve com sobrepeso quando era criança, e aí, né, você ficou meio traumatizada porque as pessoas te sacaneavam, né, e tal, e aí hoje tudo você acha que as pessoas estão olhando para sua aparência, que ninguém gosta, né, acha você bonita, coisas assim, entendeu? Então, existe algum ponto na nossa história, pode ser, né, não necessariamente dessa vida, mas normalmente as coisas voltam a se manifestar, mesmo que a gente traz uma questão de uma outra vida, às vezes normalmente ela vai ter um ponto que ela tem início aqui, né, que começa a se manifestar aqui nessa. E aí você pode olhar também para a história da sua família, para entender, né, os padrões, porque muitas vezes a gente repete os padrões familiares, né, muitas vezes não, sempre, né, a gente repete, então a gente começa a olhar para a nossa história. Depois, a gente começa a olhar, né? A gente já sabe como a gente está, aí vamos olhar para onde a gente quer ir, né? Como que eu quero me sentir? Por que isso é importante? O que eu vou ganhar se eu me sentir assim, né? A gente vai fazer aqui meio que se convencer de que a gente merece, né? Porque a gente muitas vezes não acredita que a gente merece, né? Que é possível. Então, o que a gente perde se a gente não se sentir dessa maneira que a gente quer, né? Quem mais se beneficia da gente estar feliz, da gente estar bem, né? Então, aqui é onde a gente começa a olhar para isso. E depois que a gente passa por esse processo, opa, tem uma página aqui. Aí a gente começa a buscar, né? Olhar por que a gente ainda não tem isso que a gente deseja, né? A gente já viu aqui que a gente quer uma coisa, mas a nossa realidade é outra. E por que eu não vivo essa realidade? Será que eu já tentei tudo que eu podia tentar para mudar essa realidade? Né? Por que o que eu tentei não funcionou? Será que eu me dediquei o suficiente, né? Como que eu me sinto em relação a isso? Às vezes, a forma como você se sente pelas vezes que você fracassou, elas vão, às vezes não, elas sempre vão influenciar, né? No fato de você continuar não conseguindo. Então, aí é onde precisa entrar uma mudança de percepção, de você ver como aprendizado os seus fracassos, né? Olhar que talvez você só fracassou, talvez porque você não fez a ação que realmente precisava. Aqui já começa a entrar uma análise mais profunda para você encontrar o que é que você realmente precisa fazer para colocar energia ali naquela sua intenção e dar vida para ela. Aí depois a gente entra, né, mais um passo dessa autoanálise, né, o que eu ainda não tentei que eu posso tentar de diferente, né? E aí a gente começa a trazer isso mais para o concreto, né? Eu deixo ir tudo que não é meu e me abro para o novo. Essa é a afirmação desse dia, né? Desse 7º passo. Então, eu já descobri aqui no anterior o que eu posso tentar de diferente. E às vezes esse tentar de diferente, ele vai exigir o desapego de alguma coisa. Você vai precisar deixar aí algumas coisas. Então, talvez você só vai conseguir colocar em ação essas coisas que você identificou aqui, né? Se você abrir mão de outras que você tem no momento. Então, por exemplo, se você quer um relacionamento que seja saudável, que seja feliz, que seja com uma pessoa que te valoriza, mas você está num relacionamento com uma pessoa que não te valoriza, como é que você vai abrir espaço para essa pessoa nova, né? Para esse relacionamento que você quer, se você está preso num que você não quer? Às vezes você já até terminou aquele relacionamento, mas você ainda está presa nele, né? E aí fica lá se lamentando por ele. Como é que você não está abrindo espaço para um novo, né? Às vezes você quer um trabalho novo, mas você está preso ali no trabalho antigo, fica a mesma coisa, né? Como é que você vai abrir espaço para isso? Você quer uma vida diferente, mas você não quer se desapegar das suas ideias antigas, né? Dos seus paradigmas. Como é que você vai viver uma vida diferente se você está preso sempre nos mesmos paradigmas, né? Então, aí é o momento de fazer aquela geralzona, né? E fazer uma limpeza aqui. Tá, o que eu preciso realmente fazer para mudar, né? O que eu preciso desapegar para mudar? E aí vai observar até, né? O porquê que você está mantendo, será essa situação ali que não é boa para você ainda, né? E depois vem, cadê? O próximo passo, né? Aí é onde você vai começar a trabalhar de fato, que você identificou tudo, né? Você vai começar a trabalhar de fato na mudança da sua energia. E aí a primeira coisa é gratidão, né?
vamos mudar a nossa energia, saindo daquele sentimento de raiva, de tristeza, de medo, né, de frustração, para mudar a nossa energia, começar observando o que a gente tem para se sentir grato. E aí sim a gente vai conseguir começar aqui a trabalhar e mudar, começar a trabalhar para mudar a nossa vibração, né? E poder entrar na frequência daquelas coisas que a gente quer. Porque a gente só quer coisas novas, na verdade, para a gente poder se sentir feliz, né? Igual a gente viu aqui nessa tabela. Se eu já estiver me sentindo em paz, alegre, para que eu vou querer mudar alguma coisa, né? Tudo que eu quero mudar na minha vida é para que eu me sinta assim. Então, eu preciso trazer esse sentimento para mim, para que todas as ações que eu tome a partir de agora, elas sejam pautadas naquele tipo de sentimento, né? Porque senão, se eu continuo vibrando baixo, eu posso até manifestar alguma coisa, mas aquela coisa não vai me deixar feliz, porque eu manifestei ela num sentimento errado, né? Num sentimento que não é o que eu quero. E, por fim, né? Aí é o entendimento aqui da gente olhar, né? Que aspecto da sua personalidade você acredita ser o mais importante? Aqui é onde a gente vai tomar as decisões de fato, né? Lembrando que nós somos potencialidade pura, que é onde a gente começa a trabalhar a presença. Aqui que entra essa questão do sadhana, né? De você começar a trabalhar essa sua capacidade de se conectar com a sua essência, com o seu potencial mais de ser o melhor, né? Então, aqui é onde você vai definir de fato, né, qual aspecto da sua personalidade ou atitude que você acredita ser o mais importante a ser trabalhado no momento para te conduzir à sua melhor versão. Então, aqui, o que a gente entra aqui? É um ponto importante, que é o quê? Da escolha. A gente viu que a gente precisa ter, a gente tem um monte de ideias, e para a gente manifestar essas ideias, a gente precisa colocar energia. Só que a gente tem uma quantidade de energia, a gente tem acesso a uma fonte ilimitada de energia, mas a gente não consegue usar toda essa fonte, né? A gente tem 24 horas no dia. Então, você só consegue trabalhar em alguma coisa, né? Nem é as 24 horas, porque uma parte você vai estar descansando, comendo, fazendo as coisas para se manter viva, né? Mas existe uma quantidade limitada de horas, por exemplo, que você vai conseguir dedicar a uma determinada coisa. Então, quando você vai pensar no seu Sankalpa, é importante você escolher priorizar as coisas, né? Criar uma ordem de prioridades. E aí você vai escolher, igual eu expliquei lá naquela questão dos chakras, né? Você tem várias áreas da sua vida. Só que para algumas áreas se manifestarem, você precisa resolver outras primeiro, né? Algumas são dependentes de outras. Então, aqui é onde você precisa fazer essas escolhas, porque você não tem como se dedicar a todas ao mesmo tempo, né? Em alguns casos. Então, você vai ter que resolver uma coisa de cada vez, porque muitas coisas são dependentes de outras. Então, você vai identificar aqui qual é a coisa que você precisa priorizar, para que aí você comece, então, né? Eu tô vendo aqui, será que eu deixei minha câmera desligada? Não, tá aparecendo para mim. Ah, tá, que para mim não tava, agora que eu vi. Então, assim, que aí você vai ter que olhar aqui qual é dessas coisas que você identificou, né? Que são coisas que você quer trabalhar, quais são as prioridades? O que é que você vai trabalhar primeiro, né? Um Sankalpa, a gente pode ficar com ele, assim, pelo menos ali, o ideal é você ficar ali um mês com ele, sabe? Para você trabalhar bem o desenvolvimento daquele aspecto, né? Mas, né, aí você tem que ver, às vezes, dependendo do caso, você pode precisar ficar até mais tempo, né? Vai depender de cada caso. Aí tem que ir avaliando, ver como é que você está conseguindo lidar com as decisões que você tomou, né? Mas aí você vai definir o que é que você vai trabalhar primeiro, se você vai trabalhar mais de uma coisa, às vezes tem coisas que dá para você trabalhar ao mesmo tempo, né? E fazer um planejamento das ações. Quais são as ações que eu preciso tomar, né? E aí a gente vai trabalhar em definir as afirmações que vão te dar esse suporte energético para você manifestar aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, bem de uma coisa, por exemplo, eu estava tendo muito pouca energia no meu dia, estava me sentindo muito cansada, né? E aí, o que acontece? Isso é um fator fundamental, por exemplo, eu tenho o meu projeto aqui, né, online, o meu trabalho, tem um monte de coisas que eu estou fazendo que é relacionada à minha missão.
Só que a minha missão, né, ela demanda do meu trabalho, ela demanda que eu tenha energia, que eu tenha saúde, né, que eu esteja bem para eu conseguir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar esse pilar mais das minhas necessidades fisiológicas, né? Para eu conseguir ter energia, para eu conseguir me concentrar, por exemplo. Como é que eu vou me concentrar produzindo conteúdo para os meus cursos e tudo se eu estou com sono, se eu estou cansada, né? Então, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso trabalhar a questão, primeiro, da minha saúde, da minha rotina, né? Do meu dia a dia ali, dessas coisas mais básicas, assim, da minha rotina. Então, eu tive que fazer isso. Estou falando isso com um exemplo que é real mesmo, né? Que eu fiz recentemente. Eu parei, olhei, tá, o que eu preciso fazer para começar a me sentir mais disposta? O que eu estou fazendo de errado, né? Aí eu percebi, por exemplo, que eu estava dormindo muito pouco. Eu nunca gostei muito de ficar dormindo muito tempo. Só que eu vi que eu não tinha outra opção. Meu corpo estava pedindo mais tempo de sono, então eu precisava dormir mais, né? E aí, para eu dormir mais, eu precisava o quê? Eu precisava me organizar melhor, para eu dormir mais cedo, né? Deitar mais cedo. E para eu conseguir me organizar, né? Na verdade, uma das coisas que eu precisei fazer foi começar a lidar com o meu emocional, a organizar as minhas tarefas, definir prioridades. Eu ficava tentando fazer tudo ao mesmo tempo, não fazia nada. Aí eu ficava estressada porque não conseguia fazer as coisas, aí ficava trabalhando até tarde, não produzia nada também, sabe? E aí acabava indo dormir todo dia, meia-noite e meia, 1 hora, né? Para acordar depois 5h30, 6 horas da manhã. Então, o que eu fiz? Eu estabeleci algumas prioridades do meu trabalho, eu tinha vários projetos que eu estava tentando fazer acontecer ao mesmo tempo e não estava funcionando. E aí, por quê? Porque eu estava dividindo justamente essa questão da energia, né? Eu estava dividindo a minha energia com um monte de coisas, não estava fazendo nada direito, não estava terminando nada, né? E a coisa não estava se manifestando. Então, eu escolhi quais eram as coisas que eu ia focar primeiro, né? Quais que eram mais importantes, aí eu usei alguns critérios para definir isso, e eu comecei a ajustar a minha rotina a partir daquilo ali. E eu ainda tenho ajustes para fazer, mas já melhorou muito, já estou me sentindo muito mais disposta, não estou mais ficando tão cansada durante o dia, né? Estou conseguindo fazer meu treino, que antes eu não estava conseguindo, porque estava ficando muito cansada. E aí, você vê que vira um ciclo vicioso, né? E aí, o que eu fiz? Comecei a organizar isso, definir as prioridades dos projetos que eu queria, comecei a definir melhor as minhas atividades, definir um horário para eu trabalhar, um horário limite no dia que eu ia parar o trabalho, e agora, a partir desse horário, na maioria dos dias eu não trabalho mais, né? E aí, o que isso está influenciando? Agora sim, eu estou começando a dar a vida para os projetos que eu tinha que são relacionados à minha missão, né? Porque eu já sei qual é a minha missão, só que eu preciso, para que ela aconteça, eu preciso da minha parte, do meu trabalho, né? E aí eu tenho que fazer a coisa direito, senão não funciona. Então é mais ou menos isso, entendeu? A mesma forma, vamos supor, a pessoa quer manifestar um relacionamento, né? Só que se ela fica focada só no trabalho, por exemplo, e ela não dedica um tempo para sair, para conhecer pessoas, né? Para e em lugares onde ela vai se relacionar com as pessoas, ela não vai conseguir fazer isso também, né? Como é que ela vai se relacionar com alguém se ela não tem tempo para se relacionar, né? Então, tudo isso, né? Tudo a gente precisa direcionar, a gente precisa ter clareza. Por isso que a gente vai fazer nessa primeira semana todo esse processo, né? Para a gente entender o que é que a gente precisa fazer para manifestar aquilo que a gente deseja, certo? Para a gente começar a dar vida, né, para as nossas intenções, para o nosso sankalpa. E aí, uma vez que a gente sabe o que a gente quer e quais as ações, aí a gente define aquela frase que é para ela dar força, né, porque a palavra tem poder, a gente já viu aquele vídeo lá, né, acho que você já deve ter assistido também. Sim, sim. E aí você vai usar aquela afirmação junto da sua prática, né? Todos os dias lá na sua rotina, para você ir dando força, né? E focando a sua mente naquilo que você quer manifestar, né? E uma coisa importante é o Sankalpa, como é que eu posso dizer? Me perdi aqui no que eu ia falar. Me lembrei. O Sankalpa, ele é uma frase que diz respeito a quem a gente é, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a afirmação, ela diz respeito ao que a gente quer,
né, o que a gente quer ter. Mas não, a afirmação, ela diz respeito a quem a gente é. Porque para a gente ter qualquer coisa, a gente precisa primeiro ser, né, alguém que é capaz de ter aquela coisa, que é capaz de manifestar aquela coisa. Então, você entendendo o que você quer manifestar, aí você vai entender. Então, por exemplo, se você quer se relacionar melhor com a sua família, por exemplo, aí você sabe que para isso você precisa ter mais paciência, que você precisa ter mais amorosidade, por exemplo, né? Melhorar a sua comunicação. Você pode criar um sankalpa, uma afirmação que diga respeito a isso, né? Eu sou amorosidade, eu me expresso com amorosidade, né? Uma afirmação nesse sentido, para que você vá incorporando essa qualidade que vai te possibilitar se relacionar melhor com aquela pessoa com quem você quer se relacionar melhor, né? Porque, de repente, vocês estão tendo muito conflitos e, às vezes, o problema é a comunicação, né? Então, essa é a lógica do Sankalpa, certo? Uhum. Então, aqui, a primeira etapa, né, que eu já deixei aqui para vocês fazerem, é justamente essa de começar a fazer essa avaliação, de identificar os sintomas, né? Escrever quais são os seus sintomas, quais são as suas sensações, as suas emoções, tudo que você vê hoje na sua vida que é desafiador, que você não está satisfeita, né? Porque de alguma maneira te incomoda, você vai fazer uma lista. Não tem limite para o tamanho dessa lista. Pode descarregar. É para ver tudo, sabe? E aí, para ajudar, inclusive, né? Tenho aqui uma lista de sintomas de ansiedade, que são muitas coisas aqui que é relevante a gente ver, porque muitas vezes as pessoas têm questões, né, que elas pensam, tô com uma doença, tô com um problema de saúde, né, e às vezes é só ansiedade. E às vezes ela fica perdendo tempo lá tentando tratar o negócio, quando na verdade ela deveria estar tratando a ansiedade dela, né? É verdade. E aí, aqui são alguns sintomas de ansiedade, né? Isso eu falo até por mim mesma, né? Eu tenho uma dor aqui que se manifesta toda vez que eu tô tensa, né? E aí, quando eu tô ansiosa, começo a sentir isso. Então, não adianta eu ficar só tratando, né? Claro que aí eu faço alguma coisa para aliviar a dor e tal, mas não adianta isso dali somente, porque se eu não resolver o problema que me deixa tensa, toda vez que eu ficar tensa de novo, vai doer de novo, né? Então, é para isso que serve. E aí, a gente tem a lista de sintomas, né? Que foi o que eu falei. Então, você pode usar essa lista de sintomas. Você pode usar isso aqui também para lembrar das partes do corpo. Esse diagrama, ele tem aqui dos chakras. Você já vai até fazendo a correlação, né? Então, você sabe que o Muladhara, ele está relacionado a pernas, pés, ossos, intestino, ânus, glândulas. Aí você vai olhando aqui todas as partes e vendo em cada parte do corpo quais são os sintomas que você tem. Você tem alguma dor que vem, mesmo que seja coisa que vem de vez em quando, né? Anota tudo. Não economiza, né? Tem uma dorzinha aqui no meu pé de vez em quando, tem uma dorzinha na minha mão de vez em quando, né? Às vezes eu sinto não sei o quê, às vezes eu tenho prisão de ventre, não é sempre, mas eu tenho. E aí você vai colocar ali, né? O que é que você tem, qual a frequência que aquilo acontece, por quê? Você listar tudo isso vai te ajudar. Aí depois você vai identificar. Bom, eu sinto essa dor toda vez que. Quando eu sinto essas dores? Quais foram as últimas vezes que eu senti essa dor, por exemplo? A última vez foi no dia tal, né? O que aconteceu naquele dia? E aí você vai conseguir identificar, né? Os padrões. Por que é importante fazer isso? Porque é aí que está a resposta. Quando você começa a identificar o contexto que aquelas coisas acontecem, é que você vai conseguir entender, né, qual é a crença, qual é o padrão de comportamento que está por trás daquele sintoma, certo? E aí sim você vai conseguir chegar na causa para poder então resolver. Então, aqui, né, esse primeiro exercício, eu diria, né? Isso aqui eu estou explicando como é que é para quem for fazer depois sozinho, né? Você que vai estar fazendo a jornada, a gente vai fazer isso depois, em 9 dias, a gente vai ter esse processo. Então, num primeiro momento. Eu ia até te perguntar isso. A gente não vai fazer isso tudo de uma vez, a gente vai fazer em 9 dias. Então, você pode ir fazendo com tranquilidade, você pode começar já, porque a gente vai começar só a partir da próxima quinta-feira, né? Mas ao longo dessa semana, você pode ir todos os dias, pode ir fazendo a sua lista e anotando, entendeu?
E aí você vai, lembrei de mais uma coisa. Vai fazendo a sua lista de mazelas, né? Imagina, uma semana fazendo essa lista, quero só ver o que vai chegar, hein? Pois é. E aí depois, cada um desses passos aqui que eu fui mostrando para vocês é um dia específico, entendeu? Cada um desse daqui é um dia específico que a gente trabalha com uma meditação específica também para te preparar para você identificar. Então, tem uma prática. São 9 dias que a gente passa fazendo meditações guiadas para cada um desses temas. Mas aí, a parte mais... tem 2 dias aqui específicos que são bem trabalhosos. O primeiro deles é esse, né, que é o primeiro passo, que é você identificar aqui os sintomas. Às vezes a gente não lembra de tudo. Então, esse aqui você vai dedicar um tempinho, aí você já pode ir fazendo isso aos poucos, ter o seu caderninho separado para você ir fazendo. E depois, né, a gente vai ter outra fase aqui, que é uma fase que é um pouquinho mais demorada, que é aqui da história, quando a gente vai buscar, né, esses 2 dias aqui, né, quais são o contexto que essas questões aparecem e a história da sua vida, né? Aí você vai buscar entender quais são os acontecimentos e tal. Isso aqui é um negócio que é legal você tomar um tempo, né? E a parte mais difícil emocionalmente também. E aí, depois que a gente faz todos esses passos, né? A gente vai chegar aqui no último dia com material suficiente para a gente montar o Sankalpa, que foi todos esses passos que eu falei, né? Aí formar a nossa frase, a nossa afirmação, e fazendo essa afirmação, aí a gente entra, né? Voltando aqui para esse diagrama, ó, a gente faz aqui essa parte do diagnóstico e definição de prioridades, né? Do seu Sankalpa. Aí a gente vai começar a trabalhar aqui os 9 dias, 9 semanas, aliás, são 7 semanas, né? 7 chakras, 9 semanas no total. Mas aí são 7 chakras, aí a gente vai, cada semana a gente vai ter uma prática de yoga e uma prática de meditação que você vai fazer todos os dias durante a semana, aquela mesma prática. E aí é para trabalhar, para liberar as emoções, né? São práticas de limpeza para cada uma dos chakras, certo? Aí, acabando isso, nesse tempo você já vai estar ali trabalhando, né, o Sankalpa de cada chakra, e aí, no final aqui, aí você vai começar o seu sadhana. Aí você pode escolher, aqui você já vai estar com um pouco mais de clareza sobre as questões, talvez algumas já se resolvam no meio do caminho, né? E aqui no final a gente faz uma reavaliação do seu Sankalpa para você definir. Aí depois de tempos em tempos você pode ir trocando, né? Aí você vai vendo, aí cada pessoa é de um jeito, né? Aí você vai aqui nesse momento que acabou essa etapa, aí a gente vai começar a se aprofundar no sadhana. Aí é onde a gente vai ter as etapas lá no curso, né? Onde a gente vai começar a aprender sobre as posturas, aprender técnicas, né? Para a gente começar a aprofundar a nossa prática. Porque aqui são práticas bem simples de yoga e de meditação, né? Meditação guiada ainda, e práticas mais simples de yoga, mais curtas, que é para garantir que você vai conseguir fazer no seu todo dia, né? No tempo que você tem, e com um foco bem específico. Aí depois a gente começa a aprender mais práticas, mais posturas, aprofundar para você desenvolver o seu próprio sadhana e aí conseguir ir acessando novos níveis, né, de conhecimento, de entendimento. Aí a gente começa um estudo mais aprofundado do yoga propriamente, como ferramenta, certo? E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E aqui tem também, né, uma lista de óleos essenciais para cada sintoma de ansiedade, que está aqui para dar suporte, né, para ajudar, que aí você pode depois consultar isso daí para, né, caso você queira trabalhar com os óleos durante essa jornada, né? E é isso. É isso que a gente vai fazer nessas próximas semanas.